Olá, pessoal! Vamos começar mais uma aula sobre distribuições de probabilidade. Nas aulas passadas, nós aprendemos várias distribuições discretas e na aula de hoje começaremos com a parte contínua. E de forma mais específica, veremos a distribuição uniforme contínua e a distribuição exponencial. Começando então pela distribuição uniforme. E a definição é essa: a variável aleatória x tem distribuição uniforme no intervalo alfa e beta. Veja, esses dois valores são os meus parâmetros da distribuição uniforme, se a sua FDP é dada dessa forma. Então, veja, é 1 dividido por beta menos alfa, se o x estiver dentro deste intervalo, e 0 caso contrário. E a notação é essa: x tem distribuição uniforme entre alfa e beta. Então, alfa é o menor valor que o x pode assumir e o beta o maior valor. E a esperança é dada dessa forma: alfa mais beta sobre 2 e beta menos alfa ao quadrado dividido por 12. Vamos ver alguns gráficos. Aqui nós temos 3 gráficos em que o eixo x tem a minha variável aleatória e para cada um deles nós variamos o alfa e o beta. No primeiro, o alfa é igual a 0 e o beta é igual a 2. Ou seja, o meu x mora entre 0 e 2. E essa altura aqui, que é a densidade, foi dada porque a minha f é igual a 1 dividido por beta menos alfa. Então, é 1 dividido, nesse caso, por 2. Já no gráfico do meio, nós ampliamos o intervalo. Agora é de 0 a 6. Então, veja que o x assume valores entre 0 e 6. Consequentemente, a altura que está no eixo y vai ser menor, porque agora vai ser igual a 1 dividido por 6. E da mesma forma, o último gráfico, que temos um comprimento de 4, mas o alfa é igual a 1 e o beta igual a 5. Então, x assume qualquer valor entre 1 e 5 com mesma probabilidade. E por mais que essa distribuição seja simples de compreender, quando utilizamos ela em algum experimento nosso, temos que ter atenção se este experimento de fato tem uma distribuição uniforme. Por exemplo, vamos discutir a validade do modelo nesses casos. Primeiro, o ponto de ruptura de um fio em uma linha de transmissão de eletricidade. Será que esse ponto de ruptura é igualmente provável ao longo de toda a linha? Ou não? A probabilidade de se romper entre duas torres é maior do que próximos a ela. Porque se estivermos no segundo caso, a distribuição uniforme não se aplica. Ou ainda, o local onde ocorre mais acidentes ao longo de uma estrada. Será que é igualmente provável a chance de um acidente em uma estrada? Ou próximo de uma curva o acidente aumenta, ou depois de uma reta muito longa temos alta probabilidade de acidentes, etc. Porque se estivermos nessa segunda situação, o modelo uniforme não se aplica. Ou ainda, a posição do ponteiro dos minutos quando acaba a pilha de um relógio. Será que a posição do ponteiro após o relógio parar é igualmente provável? Nesse caso, talvez sim. Mas veja que temos que ter atenção e não simplesmente ir atribuindo um modelo uniforme para os nossos experimentos. E é exatamente esse último exemplo que vamos estudar um pouco mais a fundo. O ponteiro dos segundos de um relógio mecânico pode parar a qualquer instante devido a um defeito técnico ou término da bateria. Esse é um exemplo que já vimos em aulas passadas. Então, a minha variável aleatória x é esse ângulo entre o eixo vertical e o ponteiro dos segundos. E agora nós já sabemos que essa variável aleatória tem uma distribuição uniforme.
E como consideramos x contínuo, é uma uniforme contínua. E a f, portanto, é dada dessa forma. É 1 dividido por 360 menos 0. Então, por isso que o denominador está 360 e o x está entre 0 e 360. Fora desse intervalo, a minha função assume o valor 0. E o gráfico é exatamente esse. Então, é essa característica da distribuição uniforme. É uma f contínua ao longo de todos os valores possíveis da variável aleatória x. E agora, a esperança, como vimos na unidade passada, pode ser calculada pela integral de 0 a 360 de x vezes f de x. E isso é igual a essa quantidade, que dá 180. E a esperança, nesse caso, é o centro de massa dessa distribuição, que é dado exatamente nesse ponto do gráfico. E temos vários outros exemplos que utilizam a distribuição uniforme, seja ela discreta ou contínua. Um deles é quando selecionamos uma playlist e pedimos para que ela toque músicas aleatoriamente. O que é feito por detrás é atribuir um número aleatório para cada uma das músicas e depois ordenar segundo esses valores. Então veja, quando atribuímos valores igualmente prováveis para cada uma das canções, estamos utilizando variáveis aleatórias uniformes para isso. Ou ainda esse segundo exemplo. A gente sabe que para resolver um cubo mágico, precisamos de seguir vários passos até atingir o nosso objetivo. Mas quantos movimentos eu preciso fazer para de fato embaralhar um cubo mágico e ter certeza que ele está de fato totalmente embaralhado? É exatamente isso que a gente vai ver nesse exemplo. Esse gráfico, no eixo x, temos o número de movimentos e no eixo y é uma função que representa o quanto a distribuição das cores se difere da distribuição uniforme. Quanto mais diferente estiverem, menos embaralhado está o cubo mágico. Então, nesse caso, após 40 movimentos, podemos dizer que o cubo está bem embaralhado. Então, veja, utilizamos novamente a distribuição uniforme para tomar uma decisão. Mais um exemplo. O volume envasado de detergente líquido tem distribuição uniforme, tal que x está entre 4.900 e 5.050. Então, aqui nós temos o alfa e o beta com o x no meio. Sendo assim, a distribuição f de x é dada dessa forma. 1 dividido por beta menos alfa, para todo x que está dentro desse intervalo e 0 caso contrário. Pergunta: qual a proporção de embalagens com menos de 5.000 ml? Ora, Eduardo, considerando que o volume é uma variável aleatória uniformemente distribuída, o que está sendo pedido aqui é probabilidade de x ser menor do que 5.000. E para encontrar esse valor, basta integrarmos de 4.900, que é o menor valor que o x assume, até os 5.000, que é o nosso interesse. De qual função? A minha f de x dx. E o resultado dá 0,66. E o gráfico dessa função do exemplo é esse daqui. E quando foi solicitado x menor do que 500, na verdade calculamos essa área do 4.900 até os 5.000. E agora vamos para a distribuição exponencial. Nas aulas anteriores sobre variáveis aleatórias discretas, estudamos a distribuição de Poisson. A distribuição exponencial tem uma relação muito próxima com essa distribuição de Poisson, muito embora uma seja discreta e a outra seja contínua. Então veja esse exemplo. Considere a situação na qual clientes chegam ao caixa eletrônico a uma taxa de 4 pessoas por hora.
Se fôssemos resolver esse problema utilizando a distribuição de Poisson, poderíamos considerar a variável aleatória x, que conta o número de clientes em uma hora. A distribuição exponencial não conta o número de clientes em uma hora. Ela conta o tempo até a chegada de um novo cliente. Então, ela calcula o comprimento entre dois eventos, que é a chegada de um cliente e a chegada do seguinte. Então, é essa relação entre a distribuição de Poisson e a distribuição exponencial. Para ficar um pouco mais claro, considere que cada bolinha dessa seja um cliente, e quando consideramos a distribuição de Poisson, estamos lidando com o número de ocorrências, ou seja, contando o número de clientes que chegam dentro de um período. Ou seja, o y, que tem distribuição de Poisson, está contando dentro deste intervalo o número de clientes que chegam. E com isso, poderíamos calcular, por exemplo, a probabilidade de chegar 3 clientes nos próximos 15 minutos. A distribuição exponencial é diferente. Ela calcula o comprimento do intervalo entre duas ocorrências sucessivas, ou seja, o tempo entre um cliente chegar e o próximo. Então, por isso que é uma variável aleatória contínua, e ela mede o comprimento entre essas duas ocorrências sucessivas. Então, o y, nesse caso, está calculando exatamente esse comprimento aqui. Então, Poisson fixa o comprimento e calcula o número de eventos. Exponencial fixa 2 eventos e calcula o comprimento entre eles. E com isso, conseguimos calcular, por exemplo, a probabilidade do tempo até a chegada de um novo cliente ser superior a 10 minutos. Vai ficar um pouco mais claro essa relação até o final dessa aula, porque vamos fazer um exemplo um pouco mais específico. Outras aplicações da distribuição exponencial. O tempo até a falha de uma máquina. Veja, nesse caso, a variável aleatória x é o tempo, e os eventos que eu estou analisando é a falha. Ou ainda, o tempo até a inadimplência no pagamento do cartão de crédito. Então, o meu evento de interesse é esse dele se tornar inadimplente. Mas a distribuição exponencial, muito embora seja muito comum considerar o tempo até a ocorrência de um evento, pode ser também qualquer intervalo. Veja esse próximo exemplo. A distância entre mutações em uma fita de DNA. Nesse caso, o comprimento que estamos medindo é a distância entre duas mutações. Então, o evento são as mutações e a variável aleatória que tem distribuição exponencial está medindo essa distância. Formalmente, a variável aleatória x tem distribuição exponencial com parâmetro beta, nesse caso, se a sua FDP tem essa forma. Existem outras maneiras de representar a distribuição exponencial, mas é essa que utilizaremos. 1 sobre beta e elevado a menos x dividido por beta, se o x for maior ou igual a zero, ou seja, a distribuição exponencial só assume valores maiores ou iguais a zero. E o único parâmetro necessário para representar essa distribuição é esse beta. Então, a notação é x tem distribuição exponencial com parâmetro beta. E o que representa esse beta para a gente? Ele é exatamente a esperança. E no caso da distribuição exponencial, a esperança tem relação com o comprimento médio do intervalo. Vamos entender esse beta através do gráfico. Aqui nós temos várias representações da minha variável aleatória x variando o beta. Lembrando que o beta é o comprimento médio do meu intervalo. Então, quando esse valor é igual a 4, por exemplo, significa que o comprimento médio entre as ocorrências é igual a 4.
Isso quer dizer que é bastante provável de termos valores de x igual a 5, igual a 6, porque, em média, o comprimento é 4. Diferente, por exemplo, se o beta for 0,2. Isso significa que o comprimento médio entre as ocorrências é de 0,2. Isso quer dizer que é pouco provável termos valores de x igual a 3, 4, 5, porque na maioria das vezes as ocorrências ocorrerão com um intervalo muito próximo de 0,2. Vamos ver um exemplo. Nesse caso, temos dois clientes. O primeiro fez as compras determinadas com essas bolinhas mais espaçadas e o segundo fez as compras com essas bolinhas menos espaçadas. Pergunta: considerando que essa linha em vermelho seja o dia de hoje, qual dos dois clientes você acha que é mais provável de realizar uma compra? Ora, Eduardo, considerando o espaçamento entre as compras, que seria exatamente a minha distribuição exponencial, é mais provável que o cliente 1 realize a compra após essa linha em vermelho do que o cliente 2, porque esse segundo cliente, o intervalo entre as compras era muito pequenininho e ele já está há muito tempo sem comprar. Exatamente. Veja a distribuição dos dois. O segundo tem um beta igual a 0,5, porque o comprimento médio entre as ocorrências é de 0,5, diferente do cliente 1, que o comprimento médio entre as ocorrências é igual a 4. Ou seja, é muito provável que ele demore 4 semanas, 5, até mais para realizar uma compra, diferente do cliente 2. Então, provavelmente, esse segundo cliente não vai mais comprar na empresa. Vamos ver mais um exemplo. A FDP do tempo em minutos em que clientes chegam em uma lanchonete após as 8 da manhã é dada por essa F, e elevado a menos x sobre 10, dividido por 10. Ou seja, é uma distribuição exponencial com parâmetro beta igual a 10. Então, nesse caso, em média, o tempo de chegada de um cliente para o outro é de 10 minutos. Pergunta: qual a probabilidade do primeiro cliente chegar entre 8h15 e 8h30? Veja que a minha variável aleatória começa a contar após as 8 da manhã. Então, essa probabilidade é, na verdade, essa. Probabilidade de x, variável aleatória, estar entre 15 e 30. Ora, se eu sei a minha f e eu tenho uma probabilidade de um intervalo, basta calcular a integral de 15 a 30, nesse caso, da minha f de x dx. E o resultado dá aproximadamente 17%. Vamos ver agora o último exemplo que vai esclarecer um pouco mais a relação entre Poisson e exponencial. O número de chamadas para um serviço de suporte técnico tem distribuição de Poisson com média lambda igual a 0,5 chamadas por dia. Então, temos essa situação. A cada 2 dias, em média, temos uma chamada, porque é 0,5 chamadas por dia, ou seja, uma chamada a cada 2 dias. Então, o cenário é basicamente esse ilustrado na figura. Pergunta: qual a probabilidade de não haver chamadas nos próximos 2 dias? Dada que a minha variável aleatória x conta o número de chamadas em 2 dias, podemos considerar que x tem distribuição de Poisson com parâmetro lambda igual a 1, porque a variável aleatória x está contando o número de chamadas em 2 dias. Então, o que está sendo pedido é a probabilidade de x ser igual a 0, e como é uma distribuição de Poisson, é dada dessa forma, em que lambda é igual a 1. Então, o resultado dá 0,36. Mas olha que interessante.
Dado que o intervalo entre as ocorrências é de aproximadamente 2 dias, podemos dizer que essa distância aqui é de 2 dias. Em outras palavras, o meu beta da distribuição exponencial é igual a 2. Então, podemos responder essa mesma pergunta utilizando a distribuição exponencial. Então, agora a minha variável aleatória y conta o tempo até a próxima chamada e a pergunta é a probabilidade de y ser maior do que 2, porque essa probabilidade nos diz exatamente a chance de não haver ocorrências nos próximos 2 dias. Considerando, então, uma distribuição exponencial, temos essa quantidade, o complementar da acumulada, e veja, o beta aqui é 2. E o resultado dá quanto? Os mesmos 0,36. Então, essa é a relação entre a distribuição de Poisson, que é discreta, com a distribuição exponencial, que é contínua. E nós terminamos aqui mais essa aula em que aprendemos a distribuição uniforme contínua e a exponencial.